Será que o Jorge poderia falar sobre esquizofrenia na adolescência? Você já falou, né? Mas aqui ela quer saber na adolescência específico. A Gislene, de Brasília, conheceu o Jorge quando era bem pequena e morava lá em Candeias, em Jamiri. Candeias do Jamari. Jamari. Ei, Jorge. Candeias do Jamari. Candeias do Jamari é uma cidade encostadinha em Porto Velho, 22 quilômetros de distância. Meu Deus! Aí, assim, criança, né? A gente nunca vai achar que as crianças crescem. Olha só, gente, que legal. Muito bom. Vamos lá, Gislene. Vamos para a sua questão. A esquizofrenia, que é um fenômeno que está relacionado aos transtornos do espaço, da questão mental do ser humano, ela tem relação com um processo de desconstrução das personalidades dentro de si. Como que algumas obras espíritas apresentam a questão da esquizofrenia? Imagine que cada existência nossa seja uma sala de uma casa. E as salas dessa casa, elas são vedadas, que são as encarnações, por uma parede de papel. Então, igual casas japonesas, que tem aquelas paredes de papel, então você tem o seu passado separado naquelas várias paredes de papel. Você até entrevê alguma coisa do outro quarto, mas você não consegue ver muita coisa. É assim, mais ou menos, que se dá a história de cada um de nós. Só que existem alguns indivíduos que, em função das dores profundas que eles trazem, eles rasgam esse papel. Então, o passado aflora para o presente. As personalidades do ontem eclodem no hoje. E aí você vai ter um indivíduo que ele tem os surtos psicóticos da esquizofrenia, no qual ele apresenta uma outra personalidade. É muito comum a psiquiatria apresentar as outras personalidades como sendo um distúrbio do próprio eu. Não, a pessoa tem isso aí e isso aí é dela e pronto. Mas podem ser duas situações. Ela pode ser esquizofrênica, ou seja, essas personalidades parasitárias sejam histórias do ontem que aparecem no hoje, e podem ser fenômenos mediúnicos também. Essa pessoa pode ser um médium e apresenta personalidades, entre aspas, diferentes, que nada mais são do que as entidades que por ela se manifestam, e aí umas violentas, outras mais tranquilas, e essas múltiplas personalidades ou parasitárias seriam entidades que se manifestam pela pessoa. Ou, como é a questão não da mediunidade, mas da esquizofrenia em si, seriam a eclosão das histórias do ontem no hoje, as personalidades do ontem sendo trazidas para o agora. Imagine que você no passado foi um soldado muito violento e hoje você está numa nova existência reconstruindo valores. E quando você entra em surto, aquela personalidade do ontem eclode no agora e você tem alguns rompantes, tem algumas condutas que estão muito mais ligadas à sua forma de funcionar lá atrás do que nesse seu momento presente. Então, os surtos, eles poderiam dar origem à eclosão das personalidades que estão sepultadas no inconsciente. Mas o que você pergunta é sobre a adolescência. Então, vamos lá. Durante a infância, no dizer do Espiritismo, o espírito ainda não acionou os mecanismos mais profundos do corpo. A alma está em processo progressivo de despertamento. Quando a gente vai reencarnar, quando começa a gestação, a gente entra num processo de esquecimento, num mergulho de esquecimento. E cada vez que a gestação vai avançando, nós vamos nos apagando para o mundo espiritual e vamos dormindo espiritualmente para renascer como pessoas no mundo físico, com as nossas memórias profundamente já abafadas em termos da nossa lucidez completa. E aí começa a infância e você começa progressivamente a retomar o controle do corpo. A primeira infância é o controle do corpo no sentido do controle motor. Você vai aprender a andar, aprender a falar, aprender a dar em cima da linha, né?
coordenação motora grossa, coordenação motora fina, vai aprender a escrever, vai mexer com massinha. As experiências são muito sensoriais. Então, nessa primeira fase da infância, que são os primeiros 7 anos, o espírito ainda está muito adormecido. Ele não tem muita compreensão de quem ele é de verdade, mas ele tem muitas percepções espirituais. Nesse período, o espírito não está ainda completamente encaixado no corpo, então ele ainda vê o amiguinho invisível, ele fala com pessoas que ele vê, ele conversa com um parente desencarnado, e essas percepções espirituais elas vão apagando, fechando a primeira infância, a tendência é que esses fenômenos reduzam significativamente. As pessoas, o Emmanuel fala de 7 anos, mas não precisa ser 7 cravado na data do aniversário. Isso pode acontecer lá pelos 6 anos ou pelos 8 anos. Nessa faixa aí é quando a gente concretiza esse apagamento para o mundo espiritual, aí você pode dizer, pronto, agora finalmente a alma encaixou de fim no corpo. Porque Kardec diz que é quando nasce, mas quando nasce são as vinculações do espírito com o corpo. Pronto, está vinculado, agora isso aqui está preso no corpo. Só que ele ainda possui percepções espirituais, ele ainda tem visões espirituais durante a primeira infância. Quando a primeira infância acaba, ele já estava vinculado fisicamente, e essas coisas espirituais, elas são apagadas da memória. Às vezes alguns lembram, se você não era minha mãe, esse não era o meu corpo, né? Minha casa não era assim, eu andava de carruagem, cadê meus servos? Meu guarda-roupa não é esse. Então, isso é comum em algumas crianças nesse período. Acabou essa fase da infância, entra na segunda infância, que é a infância que vai marcar a questão do abstrato. É quando a gente vai desenvolver a compreensão das coisas que a gente não vê. Então, da segunda infância até o início da puberdade, a escola vai estimular em nós compreender coisas que não são visíveis. Aí a gente vai falar de zero. Vamos estudar o que é o zero. O zero é nada. Uma criança vai aprender o zero aí nessa faixa para poder aprender a compreender como é que faz. Conjunto vazio é um conjunto de coisa nenhuma. E essas experiências são todas elas trabalhadas nessa fase em que a intelectualidade agora está se desenvolvendo. A primeira era a parte motora, agora é o intelecto. E, progressivamente, o espírito está tomando conta do corpo. A gente não está percebendo que a gente, pai, mãe, não está tomando conta disso. Mas o espírito ele vem progressivamente despertando. Ele vai acordando no corpo. Cada momento diferente, ele vai tomando conta de um sistema. Ele vai acionando sistemas mais profundos do organismo. E diz a obra doutrinária que quando ele aciona o sistema endócrino, quando ele atinge a epífise, que ativa a hipófise, que mexe na tireoide, que aciona as gônadas, testículos e ovários, então você entra no processo da puberdade e deixa de ser criança e começa a entrar no período das transformações secundárias sexuais, em que você vai se tornar fértil, a chamada puberdade, que geralmente coincide com a adolescência. Então, o período da adolescência é um período onde o espírito está desperto no corpo. Quando a gente entra na puberdade, o espírito finalmente acionou as partes mais profundas e ele acordou no corpo. Agora você vai saber quem encarnou na sua casa. Até então, você disse, nossa, meu filho é tão maravilhoso, ele me beija, me abraça. Entrou na adolescência, ele mudou, não sei o que foi que houve com esse menino, acordou. O espírito vai acordando progressivamente. E na época que ele entra nesse período da sua história, ele acorda no corpo e ele consegue saber que ele agora é uma pessoa. Ele se olha no espelho e diz, eu não sou assim, eu não sou dessa família, essa aqui não é minha mãe, não gosto da vida que eu tenho, não estou adaptado aqui. Agora que ele está vendo que ele está preso, mas aí já passou o tempo agora, ele já está totalmente vinculado ao corpo que o recebeu. E aí, muitos dos companheiros, quando acionam esse mecanismo da epífise que diz respeito aos fenômenos do controle da mente, têm as paredes de papel rasgadas. E por isso eles acionam o seu passado. A questão é chamada esquizofrenia. O que fazer nessas circunstâncias? A primeira coisa é saber se é mediunidade ou se é realmente esquizofrenia, porque os fenômenos são muito parecidos. Se ele for um médium, fica mais fácil de trabalhar, porque
A gente depois encaminha para a evangelização, vai para o grupo de estudo, vai para o grupo de estudo da mediunidade, vai exercer a mediunidade, vai ficar tudo tranquilo. O problema é quando você tem uma pessoa que tem a característica da esquizofrenia e realmente não é mediunidade, é esquizofrenia mesmo. Aí você vai ter que entrar com o tratamento médico específico para o caso. Nem todos eles são dóceis, às vezes alguns são bastante rebeldes, alguns são mais tranquilos de você lidar e você vai administrando a medicação e vai lidando com aquela personalidade que ela pode eclodir a qualquer momento em função das circunstâncias que se apresentem desfavoráveis para ele. Então, a adolescência é um período em que muitas vezes eclode o fenômeno da esquizofrenia, exatamente pelo fato de ser o momento no qual a alma, assenhorando-se do corpo, começa a tomar conta de fenômenos mais profundos e ocorre, então, a eclosão do passado no nosso hoje.